Olá pessoal, ontem várias empresas divulgaram seus resultados do primeiro trimestre. E aí aqui eu quero dar uma analisada rápida em cada uma delas. Elas são a CSN, a Kepler, a Log, a Multiplan, a Odontoprev, a Santander e a Tupi. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha nelas? Vai ser interessante, vai ser rapidinho. Bem, vamos começar com a CSN. CSN tem salto no lucro do primeiro trimestre após a IPO da divisão de mineração. A CSN teve lucro líquido de cerca de 5,7 bilhões de reais no primeiro trimestre, revertendo o desempenho negativo de 1,3 bilhões, apurado um ano antes em uma combinação de ganho de recursos com o IPO de sua unidade de mineração e melhor desempenho operacional que tem sido guiado por melhora na demanda de aço no Brasil. A companhia que obteve um ganho líquido do IPO de cerca de 2,5 bilhões, esse número aqui é muito importante por causa disso aqui, ó. De reais em meados de fevereiro teve uma geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, imposto e pressão EBITDA, ajustado recorde de 5,8 bilhões de reais. Lucro de 5,8 bilhões de reais e teve uma ajuda, digamos assim, de 2,5 bilhões de reais em termos disso aqui devido ao IPO. Com isso, a alavancagem da companhia, que já foi uma grande preocupação de investidores, terminou março em 1,99 vezes, bem abaixo das 4,71 vezes de um ano antes e menor que 2,23 vezes do final de 2020. Lembrando que o objetivo é chegar a 1. Vamos aqui dar uma olhadinha nos resultados da empresa que foram publicados. E aqui estão os destaques do período, né? Novo recorde trimestral de EBITDA ajustado que atingiu 5,8 bilhões no primeiro trimestre de 2021, com mais de 47,7%. Contribuiu para esse desempenho a combinação de melhores preços e eficiência nos custos em basicamente todos os segmentos de atuação. Forte desempenho operacional e a IPO da Semin ajudaram a diminuir ainda mais a alavancagem da companhia, que eu já fui mencionado anteriormente, que está em 1,29 e o objetivo é chegar a 1. Dinâmica de preço, sólida geração de caixa e robustez do balanço viabilizou elevações dos ratings da CSN, trazendo mais segurança para os investidores. Lembrando que aqui ela teve um resultado bem melhor, na minha opinião, até mesmo do que a Vale em comparação, porque a Vale teve um aumento grande de resultado, mas foi basicamente devido ao aumento de preço, o volume não aumentou tanto de vendas assim, enquanto que a CSN teve um aumento representativo de vendas. Indicadores operacionais, você vê aqui a parte de EBITDA no primeiro trimestre de 2021 chegou a 41%, o EBITDA aqui ajustado teve um aumento de 23%, um resultado bastante positivo em relação ao primeiro trimestre de 2021 em relação ao ajustado do quarto trimestre de 2020. Você tem aqui o CAPEX, que é ciclo, se você comparar o primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021, teve um aumento representativo também. Fluxo de caixa também um valor positivo. Fluxo de caixa ajustado, como você está vendo aqui, no primeiro trimestre de 2021, 3,5 bilhões, muito bom. A alavancagem, liquidez e dívida líquida, o endividamento, uma redução do endividamento para 1,29 vezes e o objetivo é chegar a uma vez, com um endividamento total de 15 bilhões, não é? Já estava 25 bilhões no quarto trimestre de 2020 e caiu para 20 bilhões no primeiro trimestre de 2021. E aqui estão os outros resultados, vamos passar rápido porque são muitas empresas, são 8 empresas. CSN, valor de 50,23, próximo do valor de alta, inclusive chegou nesse valor hoje, se eu não me engano. Um aumento nos últimos 12 meses de 461%, no mês atual 36,49%. Basicamente todas essas empresas desse setor aqui, Vale, Gerdau, CSN, a CSN Mineração, vão ter um valor, tem resultados bastante expressivos. Essa é a tendência, devido ao aumento da demanda, aumento de preços e por aí vai. Dividendo baixo, mas PSOVP está um pouco alto, minha opinião, claro. Margem bruta de 36,39, margem líquida de 12,62, o ROIC de 10,94, dívida líquida de 1,91, conforme mencionado, eles querem chegar a 1. Vamos para a próxima empresa. Então é uma boa empresa, um bom resultado. Aqui é a parte de mineração dela, a Semin, com valor atual de 10,86, inclusive a máxima da empresa nas últimas 52 semanas, valorização de 20% nos 12 meses e 20% só nesse mês. Já tem um volume razoável. E a empresa nova, né, está começando a dívida líquida negativa, então está bem encaminhado, no ROIC de 54,18%, ou seja, um bom resultado, isso aqui está ajudando bastante a CSN. Vamos para a próxima. Lucro da Kepler Weber tem seu melhor resultado histórico no primeiro trimestre. O lucro líquido da empresa foi de 17,2 milhões, 96,7% superior aos 8,7 milhões registrados em igual intervalo do ano passado. Essa é uma empresa do setor do agronegócio. O bom desempenho do agronegócio no primeiro trimestre desse ano garantiu a gaúcha Kepler Weber do segmento de armazenagem e movimentação de granéis do país o melhor resultado financeiro de sua história para o período. O lucro líquido da empresa foi de 17,2 milhões de reais, 96,7% superior aos 8,7 milhões registrados em igual intervalo do ano passado. Os valores não são tão gigantes assim quando você compara com a Vale, até mesmo com a CSN e com outras empresas. O setor é diferente, claro, mas é um resultado bastante interessante.
O primeiro trimestre foi uma continuidade do segundo semestre do ano passado, quando, apesar da Covid-19, os preços das commodities se mantiveram firmes. A demanda internacional continuou alta e o câmbio favorável. O câmbio está ajudando muito várias empresas brasileiras, afirmou Piero Abbondi, presidente da Kepler Weber ao Valor. E aqui fala dos resultados da empresa, né? Vamos continuar. Teleconferência de resultados. E aqui está os principais destaques do primeiro trimestre de 2021 em relação ao primeiro trimestre de 2020. Em termos de receita líquida, foi um crescimento de 85,3% em relação ao primeiro trimestre de 2020, chegando a 236 milhões contra 127 milhões do ano anterior. O EBITDA, 32,9% contra 17,5%. A margem EBITDA de 13,9% contra a anterior, que era de 13,7%. E se você ver aqui, teve resultado um aumento de 88,1% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Lucro líquido 17,2% contra 8,7%. Também um aumento razoável, 96,7% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Empresa apresentando resultados bastante positivos. Temos de valor da empresa, R$ 50,60, chegando à máxima exatamente agora. Valorização dos 12 meses de 87,55% e no mês de 18,76%. Dividendo de 2,5%, P sobre VP de 2,50%, margem líquida negativa, a empresa sem dívida, ROIC de 12,79%. Boa empresa. Log CP, primeiro trimestre de 2021, trimestre sólido impulsionado pela demanda aquecida do e-commerce. Log reportou resultados positivos referente ao primeiro trimestre e amplamente em linha com nossas estimativas. Isso aqui é feito pela XP. Sua performance positiva deveu-se principalmente à forte demanda por ativos logísticos, em grande parte impulsionada pela demanda crescente de empresas relacionadas ao comércio eletrônico, e-commerce. Essa parte de e-commerce está expandindo no mundo todo. Aqui onde eu estou, no país que eu estou, inclusive no Canadá, você vê aqui a parte da Amazon, eles não param de expandir e abrir novos depósitos, novos centros de distribuição. Está crescendo muito forte e deve continuar por bastante tempo. A companhia registrou uma absorção bruta recorde de 12,213 mil metros quadrados. E aqui você vê, né, por exemplo, os resultados dela, primeiro trimestre de 2021. A receita líquida, 37. Se você for no primeiro trimestre de 2020, 34. Foi só um ano ao ano de 8%, conforme você está vendo aqui, né, trimestre de 1%. O EBITDA está aqui, o principal ponto é esse aqui, não é porque ele trabalha com essa parte de locação, margem FFO e o FFO ajustado. Primeiro trimestre de 2021, 77%. A estimativa é de 68%, então foi melhor do que a estimativa que tinha aí. E aqui você tem, no primeiro trimestre de 2020, 51%. Então, um aumento de 25,8 pontos percentuais. Um resultado bastante interessante. Margem líquida de 76% no primeiro trimestre de 2021. Se você comparar com o primeiro trimestre de 2020, foi de 51%. Então, teve uma certa melhoria. A gente vai aqui olhando essa parte de galpões, realmente essa parte que tem muito futuro, né? E continua tendo. Se portou muito bem durante a crise. Durante essa crise que teve aí, pandêmica. Lucro líquido no primeiro trimestre de 2021 de 122,1 milhões de reais, EBITDA no primeiro trimestre 143,6 milhões, e aí você tem os outros números. Inadimplência, que é um ponto importante, líquido acumulado nos últimos 12 meses de 0,2% apenas. Vacância estabilizada no primeiro trimestre de 2021, que está em 2,58%. É um valor que está razoável, ainda está dentro do controle. Geração de valor, propriedades para investimento no primeiro trimestre de 2021, 3,2 bilhões de reais. Um bom porte. Você vai para a ação, R$ 30,36, a máxima de 40, um dividendo de 1,77, valorização de 33% nos últimos 12 meses e no mês de 0,53. Dívida líquida de 0,16 é uma dívida baixa. Dívida líquida de 0,16 é uma dívida baixa, P sobre VP abaixo de 1, que é interessante. Margem líquida de 161,03%, ROIC de 5,97%. Vamos para a próxima. Multiplan, essa aqui já é diferente da que você acabou de ver, né? Multiplan tem queda de 74% no lucro do primeiro trimestre, o recuo em receita. Eles trabalham muito com parte de shopping. A operadora de shopping centers Multiplan teve lucro líquido de 46,3 milhões de reais de janeiro ao fim de março, um recuo de quase 74% sobre o mesmo período do ano passado, impactadas por medidas de isolamento social que atingiram a receita. O faturamento, o lucro do grupo recuou 18,4% no período para 266 milhões de reais, afetado por queda de cerca de 20% das receitas com aluguel e de serviço, além de retrocesso de 45,6% das receitas com estacionamento. Caiu muito o setor. Você vem aqui na apresentação da Multiplan, fala muito de ESG, a parte ambiental, social, governança, que é muito importante, mas normalmente quando a empresa coloca isso no início, em vez dos números, não que esteja errado, está certo também, já mostra que os resultados não foram conforme esperado, né? Aqui estão os resultados financeiros. Aqui estão os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2021 vezes o primeiro trimestre de 2020. Teve uma redução na margem aqui de 32,5%.
quando você compara com o primeiro trimestre de 2020, uma redução no EBITDA de 61,8%, uma redução no FFO de 74,5%. Se você lembrar, a empresa anterior, ela teve um aumento do FFO. Essa aqui está tendo uma redução, um lucro líquido, uma redução de 73,9%. As razões são claras, né? Que é o Covid, que está ainda por aí como um forte fator influenciador dos resultados da empresa. E a expectativa é que quando essa crise passe, a empresa se recupere. Mas é ver a que nível ela vai estar, né? E vai voltar a chegar. Você vê o preço da ação, 23,50, está próximo da máxima das 52 semanas. Tem uma valorização nos últimos 12 meses de 14% e no mês já perdeu 2,85%. Tem uma dívida baixa de 0,31%. P sobre VP está 2,25%, está um pouco alto na minha opinião. ROIC de 9,57%. Vamos para a próxima, Odontoprev. Vê lucro subir 44,6% no primeiro trimestre de 2021 e anuncia dividendos. Você vê aqui o lucro subiu 44,6% no primeiro trimestre de 2021. Fantástico, né? Vamos analisar os números. A Odontoprev divulgou nesta quarta-feira 28 seus resultados no primeiro trimestre desse ano. A companhia anotou um lucro líquido de 108.734 no período, o que representa um avanço de 44,6% em comparação com o mesmo período do ano passado, tá? Comparando com o primeiro trimestre de 2020, o que é muito bom, né? Porque mostra que a empresa antes estava sem a pandemia, agora está com esse fator de pandemia, que até o primeiro trimestre de 2020 não tinha esse fator todo de influência, e mesmo assim está com um resultado forte. Em janeiro e março desse ano, a receita operacional líquida da Odontoprev somou 451 milhões, contra 455 milhões no primeiro trimestre de 2020, ou seja, teve uma receita menor. De acordo com o documento, nos últimos 12 meses, a receita da companhia totalizou 1.761, sendo 2,7% menor em relação ao período anterior. Ou seja, esse aqui foi menor em relação aos 12 meses anteriores. Uma certa redução que é aceitável e se compreende, né, devido à situação atual. Por sua vez, o EBITDA ajustado da empresa no período totalizou 159 milhões, avançando 42,4% em comparação com o EBITDA ajustado de 112,249 milhões apurados nos primeiros 3 meses de 2020. Além disso, o número de beneficiários da companhia chegou a 7.543.000, com adição líquida de 33 mil vidas no trimestre finalizado em março. Muito bom. A gente vem aqui nos resultados da empresa, adição de 33 mil vidas que são seguradas, a receita cresce 1% no quarto over quarto e sobe 5% desde o terceiro trimestre de 2020. Muito bom. Após impactos da pandemia no segundo trimestre de 2020. Sinistralidade menor de 5,4 pontos percentuais, isso aqui é um ponto importante. Olha. O PDD, que é a provisão de devedores duvidosos, cede de 3% no primeiro trimestre de 2020 para 1,9% no primeiro trimestre de 2021. Então, eles estão reduzindo a parte de provisão em termos de maus pagadores ou pagadores duvidosos, como falam. Você vê aqui a evolução da receita, terceiro trimestre. Quando eles mencionam o terceiro trimestre em vez do primeiro trimestre, como parecendo aqui nos outros, para comparar, é porque teve alguma coisa no primeiro trimestre que eles não querem mostrar nesse momento, né? Vão mencionar, mas é aquela história, estão tentando vender a empresa, mostrar o que tem de bom. Quarto trimestre, um crescimento de 4,9% em relação à receita líquida. Terceiro trimestre de 2020 em relação ao primeiro trimestre de 2021, um crescimento de 4,9% na receita líquida. E se você comparar com o quarto trimestre, 1%. O EBITDA ajustado, crescimento de 42% em relação ao primeiro trimestre de 2020 e de 25,4% em comparação com o quarto trimestre de 2020. Lucro líquido, um crescimento de 44% em relação ao primeiro trimestre de 2020 e 30% em relação ao quarto trimestre de 2020. Você vem aqui, ó, primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021. Receita operacional líquida, que é a receita líquida aqui. Por isso que ele não está mencionando o primeiro trimestre de 2020. Porque a receita líquida no primeiro trimestre de 2020 foi maior, 455 milhões, do que no primeiro trimestre de 2021. Que não tem problema nenhum, é entender, é compreensível. Inclusive porque você vê aqui o caixa líquido da empresa, 672 milhões no primeiro trimestre de 2020, 859 milhões no primeiro trimestre de 2021. Bem melhor. Em termos de resultado da empresa da ação, R$ 13,00, o máximo das 52 semanas 15,18, dividendo yield de 5,35, valorização, uma queda nos últimos 12 meses de 9% e no mês de 0,61. Dívida líquida negativa, então é uma empresa que não tem dívida. P sobre VP 5,32, está um pouco alto na minha opinião. Margem líquida de 20%, ROIC de 27%. Bastante interessante. Ação do Santander fecha com um salto de 8% após o resultado de puxa de mais bancos, o que explica todo o ano. Aqui já é o questionamento deles. Mas basicamente, na minha opinião, qualquer empresa do setor bancário e de seguros vai apresentar resultados bastante sólidos nesse primeiro trimestre. Analistas veem resultados positivos e deixar com qualidade dos ativos, mas alguns mantêm cautela em meio a sinais de alta da inadimplência. Ou seja, você vai ver os bancos aumentando aquele percentual do PDD.
Após um 2020 bastante desafiador, a temporada de resultados do primeiro trimestre de 2021 para as ações do setor bancário não poderia ter começado melhor. O Santander Brasil divulgou o balanço do primeiro trimestre de 2021 com números bem acima do esperado, puxando o setor como um todo na bolsa. O lucro líquido gerencial totalizou 4 bilhões, alta de 4,1% na base anual e avanço de 1,4% frente ao quarto trimestre de 2020. Ótima notícia. Bem superior ao consenso Bloomberg, mais precisamente em 300 milhões de reais superior. O retorno sobre o patrimônio líquido médio, que é o ROI, no período atingiu 20,5%. Muito bom. Resultado do Santander no primeiro trimestre. Parte de crédito. E aqui o que a gente está conversando, do PDD. Isso aqui eu tenho certeza que é o PDD. 19,1, número 2, considera PDD extraordinário. É exatamente. 21,5 e aqui caiu para 19,1 exatamente pelo PDD. Que é o que foi mencionado anteriormente. As receitas teve um aumento de 7% year over year e eficiência de 35,2%. Muito bom. Temos de ação, de resultado da ação, 39,29, máximo dá 46,06, dividendo está em 2,62, valorização de 49% nos últimos 12 meses, no mês de 1,92%. Você vem aqui em termos de, evidentemente é um banco, né? Margem líquida de 14,69% e P sobre VP de 1,40. Muito interessante. Tupi reduz prejuízo para 15 milhões no primeiro trimestre, receita e EBITDA batem recorde. A Tupi conseguiu reduzir seu prejuízo líquido para 14,9 milhões no primeiro trimestre do ano, de acordo com o relatório divulgado pela companhia ontem à noite. No mesmo período de 2020, o montante negativo foi de 207 milhões. Imagine, ela reduziu de 207 milhões no trimestre de 2020 para 14,9 milhões. Uma melhoria bastante forte da empresa. Segundo a Tupi, o resultado foi impactado por despesas financeiras não recorrentes no valor de 58 milhões referentes ao prêmio de resgate antecipado e juros pro rata dos Senior Notes com vencimento em 2024. Então, se não tivesse tido esse impacto, o resultado seria até melhor. O EBITDA avançou 48,9% no comparativo anual de 115,9 milhões para 172,6 milhões, sob base ajustada. O indicador registrou o maior valor da história da companhia para um primeiro trimestre de 199 milhões. Muito boa notícia. Você vem aqui para os resultados da empresa. Variação dos volumes versus o ano anterior, recuperação de volumes e eficiência operacional, muito boa ali. Segundo trimestre estava negativo em 61%, foi melhorando, o primeiro trimestre de 2021 positivo em 15%. E aqui você vê continuação da retomada iniciada no segundo semestre de 2020. Crescimento em todos os segmentos e geografias, exposições a setores sólidos e economias dinâmicas, com novos ciclos de investimento impulsionados por pacotes de estímulo governamentais, incluindo os Estados Unidos. Maior receita líquida de toda a história da companhia, 1,5 bilhões de reais. Notícia muito boa para a empresa. E aqui vai mostrar os outros resultados, né? Só para mostrar as empresas, você tem um conhecimento de todas, por isso que eu estou falando rapidamente de cada uma, para você ver que tem outras empresas na bolsa, não só apenas aquela meia dúzia que todo mundo fala. R$ 23,76 a Tupi, máximo de R$ 24,98, valorização de 60% nos últimos 12 meses, no mês de 15%. Dívida líquida de 0,34, baixa, tá? Seu controle aparentemente. P sobre VP de 1,31, margem líquida de 2,47, esse setor realmente é muito duro de se fazer dinheiro, as margens são baixas. E o ROIC de 4,78. Aqui a gente vamos agora para a próxima, que é a WEG. O WEG tem resultado impulsionado por recuperação econômica de Credit Suisse. A desvalorização do real frente ao dólar também ajudou os resultados no mercado externo. Boa parte das empresas brasileiras estão sendo bastante ajudadas por essa desvalorização do real. A WEG reportou mais de uma vez resultados fortes, impulsionados sobretudo pela recuperação econômica no Brasil. A avaliação do Credit Suisse aparece em relatório enviado a clientes hoje. Neles, os analistas não destacam o aumento da demanda por produtos de ciclo curto e a entrega de produtos de ciclo longo, encomendados anteriormente. Fora isso, dizem eles, a desvalorização do real frente ao dólar também ajudou os resultados no mercado externo. Vamos olhar aqui os resultados da empresa. E aqui fala, por isso que eu deixei essa parte aqui, olha. Em 2020, a WEG atingiu o faturamento líquido de 17,5 bilhões de reais, uma empresa grande, deixa 56% provenientes das vendas realizadas fora do Brasil. Ou seja, muito bom para a empresa. Ainda tem uma dependência forte no Brasil, mas está expandindo bem fora do país, principalmente Estados Unidos. E aqui estão os resultados da WEG. Como você está vendo, já usei muitos produtos da WEG, são muito bons por sinal. Destaques do primeiro trimestre de 2021, receita líquida de 5,1 bilhões de reais, um aumento de 36,7% em relação ao primeiro trimestre de 2020. O EBITDA de 1 bilhão de reais, uma margem EBITDA de 20%, um aumento de 64,2% em relação ao primeiro trimestre de 2020. 28,2% de ROIC, um aumento de 7,5 pontos percentuais em comparação ao primeiro trimestre de 2020. E aqui é o que você está vendo, retorno sobre capital investido, um aumento de 7,5 pontos percentuais do primeiro trimestre de 2020 em comparação com o primeiro trimestre de 2021. Lucro operacional após impostos de 56,7%, uma melhoria em relação ao primeiro trimestre de 2020 e capital investido de 14,9% um aumento em relação ao primeiro trimestre de 2020. Você vem aqui e olha a ação, R$ 35,50, máximo de R$ 45,88, um dividendo de 0,87,
Valorização já de 79% nos últimos 12 meses, no mês uma queda de 5%. A empresa não tem dívida, está negativo. P sobre VP está um pouco alto, 12,50. Margem líquida de 13,40 e um ROIC de 18,11. Bastante interessante. Bem, é isso, pessoal. A intenção aqui era basicamente mostrar algumas outras empresas e também as que são conhecidas, que divulgaram resultados ontem, só para você ver e fazer uma análise rápida, entender o que está acontecendo. Agora, você tem que fazer sua própria pesquisa, né? Ver o que é bom para você em termos de empresa. Uma empresa que seja boa para mim não obrigatoriamente vai ser boa para você. Depende muito do seu perfil de investidor e do seu grau de risco que você está disposto a correr. E lembrando que algumas dessas são bem mais voláteis do que as outras. Então é isso. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima. Até mais.